Muito bem, já voltamos. Volta rapidinho. E ó, galerinha, vamos fazer logo esse bate-bola jogo rápido, pro professor Jefferson não ficar aqui falando. Ei, como é que é? Não ouviu? Vou dar uma olhada nisso aí. Aumenta a tela aí primeiro. Joga, diretor. Diretor, meu computador. Aula 15, gente, ponto 2. Nós falamos e muito viajamos, assim, nesse universo, porque é o universo mesmo, né, professor? É uma amplitude muito orgânica, social, psicológica, tudo. Né? Questão de saúde pública. Pública, verdade. Alterações, aqui tá bom, eu falei alterações, aberrações cromossômicas. Então fizemos uma pequena introdução, fizemos uma ocorrência, né? A, C e o tipo. O que é isso? Introdução. Vamos lá. Tem slide? Não. Na introdução, nós falamos sobre quais são os tipos de mutações, né? Tem as mutações, as aberrações cromossômicas, que elas acontecem somente nas células somáticas e as que acontecem nas células sexuais. E aí que está a ocorrência. Por quê? A ocorrência, eu só vou mostrar a imagem, porque assim, às vezes eu fico só falando. É a imagem. Cadê? Aqui. É aonde? Aqui. É aqui? Essa? Sobe. Essa é a ocorrência. Qual é a ocorrência? Agora não é mais na mulher. Não é mais. Aqui, menina, não é mais na mulher, ou não é mais do homem. Porque antigamente a maioria é tudo no homem. Agora não, é na mulher. Ela já tá. Você tá falando isso, a ocorrência. Uhum. Então, a ocorrência é, se for na primeira reducional, o erro é 100%. Está estragado. O que foi? Tá estragado. Agora, se for na meiose 2, então você tem 50% de sair normal, tá bom? E isso somente fazendo cultura, só na mulher, tá? E não é mais a coisa do homem. 50% não. E outros 50% não. Isso é ocorrência. Professor, oi. O que nós falamos mais? Nós falamos também dos tipos de aberrações. Então, assim, pessoal, nós temos Down, temos Patal, temos Klein, temos Turner. Então, dentre outros, eu quero frisar agora a Down. Down, o que é o Down? Down é um adulto preso no corpo de uma criança. Só isso. Pode mostrar? Pode mostrar. O que é o Down? Bota o Down. Pode ser essa? Ah, é lindos! Professor, oi! Down pode ter filho? Pode. Ixi, e essa, ó. Não pode botar muito perto, não. Que é um atrás do outro. São terríveis. Olha só, trissomia livre, translocação e síndrome de Down. Trissomia livre, pessoal, é a clássica, né? Que é a clássica. Vamos aqui, tá? Não, volta. Isso aí já sabe. Já sabe, eles viram lá no ensino médio. Trissomia livre, ensino médio, viram no primeiro ano. Né? Trissomia livre é o que acontece. O que é trissomia livre? Trissomia livre é quando acontece normalmente a clássica. Tem problema cardíaco, você não vê esse Down. Tem problema cardíaco, ele é bem mais baixo. Translocação robertsoniana e síndrome de mosaico. Esses podem ser... Mosaico somos nós, tá. Você sabia que nós podemos ter Down? Mosaicismo. É um Down que você olha assim e fala, não é Down, mas algumas células são normais, outras não. Como é que a gente percebe? É quando essas células misturadinhas estão no sistema nervoso. Porque se não está no sistema nervoso, ele pode ter uma mãozinha de Down, mas ele não fala como Down, ele não age como Down, porque está somático. Quando é que uma pessoa normal tem atitude de Down? É porque as mãos isso aqui são normais, mas o sistema nervoso é Down. Eu conheço uma. Não, eu tenho distúrbio. Não, eu falei, eu conheço uma. Ah, tá. E se essa pessoa não passou por tratamento, daqui. Não, sou passa. Pessoa que normal, mas o sistema nervoso é Down, ela pega assim. Ela não pega assim de jeito nenhum, porque não precisou trabalhar com ela a... Coordenação. Não precisou.
Porque olhou assim e falou, não é Down. Esses, maninho, ó, tem muito cuidado, faz isso aí. Os Downs de translocação e mosaico são os que você vê no supermercado. Você vê no atendimento, faculdades. Eles têm o mesmo... eles têm toda a capacidade que nós temos. Só uma coisa. Não tem quando você pedem para você fazer uma coisa, você tem o seu tempo, a sua hora, você tem a sua dinâmica, seu movimento. O Jefferson faz ali? Faz. Nossa, o Jefferson apressado, já entrega tudo. Eu não tenho meu tempo. Eu tenho esse tempo, esse time, eu vou entregar nesse time. Cada um tem seu time. Tal tem o seu time. Ele não é um incapaz. Down não é incapaz. Só que tem uma coisa. Para resumir, ele é preso no corpo de criança. Nós nascemos bebezinhos. Tudo fofinho, não sei o quê. Minhas glândulas salivares, nós salivamos porque a gente vai pegar a teta da mãe, chupar a teta da mãe para tirar o leite e fazer a digestão pré-bucal. Depois eu tenho que começar, eu vou diminuindo a minha salivação. E aí eu como comida pastosa, saí da língua, fui para pastosa. E depois ela começa a colocar umas coisinhas para ficar o quê? Frutas primeiro, para ir para a sólida. Down passa por isso, só que Down continua salivando. O sistema fisiológico, neuronal, não. Time, quando a gente fala que cada um tem seu time, aí que tá o negócio. A gente aprendeu tardio. Mas é o time, cada um tem seu time. Down tem o time dele. O problema do Down, problema mesmo, são as glândulas, são fisiológico. Por quê? Porque eles continuam salivando. É um adulto, raciocínio de adulto, preso. Criança, pensa aí. Não pensa. Só que o Down, o raciocínio é adulto, só que ele está no corpo de uma criança. Fisiologia de uma criança. Aí sim, a fisiologia do desenvolvimento, ela é um pouco retraída. Demora mais a desenvolver. Só isso. Mas os desejos, as vontades, os sonhos, o querer é de um adulto. A capacidade é de um adulto. Mas é um corpinho infantilizado. O sorriso não é de adulto. Porque ele tá a boca, ele é um adulto e a boca dele tem um formato, lembra as feições de uma criança. Então, a capacidade neurológica, a capacidade de raciocínio de um adulto. Perfeito. Bora? Bora, que isso não é uma aula, isso. Sabe que eu morro de rir? É que às vezes quando eu começo a falar dessas coisas, eu começo a falar... Diminuindo, o diretor que se vir lá, aumenta abaixo. Agora é hora de alegria. Atividade. Vamos fazer atividade. Se você não prestou atenção, daqui a pouco a gente volta para correção. Tchau! Galerinha, o sistema é esse, olha só. Vamos ler a questão, depois que nós lemos a questão, vamos explicar a resposta. Não! Não! Não me abandone! Não se desespere! Não. A gente vai ler a resposta, depois que a gente ler a resposta, a gente vai explicar por que essa questão não é essa questão. Professor, eu escrevi igual. Não, eu não escrevi igual. O senhor está falando uma palavra aí, eu descrevi a palavra, está correto? This is correct! Professor, por que o senhor está falando rápido? Eu não sei. Ele é acelerado. Vamos para a primeira questão? Joga lá no quadro, primeira questão. Diz o seguinte, galera. Um cariótipo que nós sabemos muito bem o que é, né? Vai dar ali a organização dos cromossomos. Ele vai permitir a visualização desses cromossomos, né? Então, eles são organizados de acordo com o seu tamanho. Tá? Na canetinha? Tá. Com o seu tamanho, a forma e o número. Então, para cada, vamos dizer assim, unidade, eu tenho aí o cromossomo 1, o cromossomo 2, que tem que ser metacêntrico, submetacêntrico, enfim, tá? E em cada um vai ter que ter o parzinho, né? Nós temos 46 cromossomos. Aí você vai ter os 44 que fazem parte dos autossômicos, beleza?
e os sexuais. A detecção de alterações genéticas vai permitir um aconselhamento. Achei tão linda essa palavra. Aconselhar? É. A detecção de uma alteração, Prof. Jefferson, vai permitir um aconselhamento genético mais adequado a casais que pretendam ter filhos. Isso a gente está falando de pessoas que ainda não tiveram seu primeiro filhote. Tá? Ou que não tiver porque estão tentando, nunca vem. Estão tendo dificuldade. Então, eles recorreram a essa intervenção genética, que é a produção do cariótipo, para que recebam melhor orientação ou aconselhamento, tá? Esquematize as possibilidades de uma não disjunção durante a divisão celular na meiose. Professora, a senhora deu trabalho agora pra gente, não foi? Foi mesmo. Então, aí você ia fazer aquela descriçãozinha daquele esquema, olha lá. Tá? E aí a gente viu que você tem eventos no estágio da meiose, isso é sempre em relação aos cromossomos, né, sexuais também. Aí você vai ter na primeira parte da meiose reducional e na segunda etapa na equacional. Tá? Equacional, quando a gente fala que já formou os gametinhos ali. É verdade. Tudo bem? O quê? Não, precisa fazer. Não, acho que não. Não. Só que a gente precisa. Era só para você esquematizar. Só esquematizar. Mas então a não disjunção, sendo na primeira fase. Ela é mais leve, porque tem 50% de chance de ter normais e 50% de chance de não ter. Só que esse 50 é o quê? 25. Alguma alteração. Pode ser. Alguma por quê? Porque pode ser no cromossomo 21. Ou então no cromossomo sexual. E aqui não. Aqui é 25% de aborto. Morreu. Agora, se for na primeira, a não disjunção, né? Isso aqui foi na segunda. Antes da formação dos gametas, né? E se for na primeira, então nós temos 100% de ocorrer erro, sendo que 50% são aberrações e aqui 50%. 50% aborto ou túnel. Olha a filha da mãe, túnel, ela não morre, ela sobrevive. Que é bom. Danada, né? Ei, pega essa menina aí, ó. Tu vai ver tudo normalzinho. Túnel. Normal, ela só descobre quando ela está tentando engravidar. Isso significa que ela está passando por um processo seletivo, porque antigamente ela era anã. Ela era mais anã, desculpa, não é anã, mas ela tinha... Baixa estatura. Baixa estatura, tem as alguma... pregas, né? No pescoço. Ela precisa usar cosmético? Não. Ela usa para se parecer mais velha. Olha que filha. Psicológico, Tatá. Fase. O comportamento é cruel, paga. Ela quer o que ela não tem, envelhecer. E as mulheres normal querem juventude. Eu acho 10. Eu vou pesquisar nos indivíduos efetivos. Observando. Eu falo, não acho 10. Mas ninguém... Assim, é a questão... Tu acha 10 a questão desse... A questão, assim, do procurar a compensação. Sim. Entendeu? Mas o efeito psicológico nelas é terrível. Sim. Eu tô falando isso, mas o efeito psicológico. Olha lá, galera, observando a figura. Que figura, professor? Tia Calma? A figura abaixo pode-se dizer que se trata de uma alteração cromossômica. De que tipo? É a translocação. Ocorreu a translocação. Ocorreu. Ok. É letra D. Só que aí, de novo, o que eu acho mais interessante nisso, aí todo mundo entendeu. As translocações ocorrem em cromossomos heterólogos. Já as inversões em cromossomos homólogos, que é um erro que acontece no processo de crossing. Ok, questão 3. No processo de divisão meiótica, há a possibilidade de ocorrer algumas alterações no cromossomo, que podem ocorrer na meiose 1 ou na meiose 2. E ocasiona algumas aneuploidias. Das alternativas aqui descrevemos exemplo
das alternativas, a que descreve exemplos da aneuploidia autossômica é síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, síndrome de Patau, síndrome de Turner. Pessoal, vamos aqui uma coisa. Aqui. A A já cai fora. Tipo assim, professor, eu não entendi nada. Então vamos por seleção. Down não é. Tira. Não é verdade? Não é verdade. Qual outra? Edwards. Síndrome de Patau e síndrome de Edwards. Pronto. Patau, gente, lembra? É a ausência. Edwards. The question for! The question for. Eita, caramba. Eita, caramba, baramba, Eita, caramba, baramba, Ele falou, que música é essa, professor? É que hoje é só TikTok. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. É TikTok. Tá aí, gente, faça um TikTok aí da genética. Seria assim, ó. Como é que é? Aí tem uma dança do cromossomo. Qual é? É uma dança do cromossomo que a gente faz assim, ele cuida os braços. Não sei. É muito 10. Baixa estatura, tórax largo, mamilos muito separados, metacarpo curto, vários ovários desenvolvidos e sem menstruação. Essas são as características fenotípicas. É uma coisa que eu não falei, elas não menstruam. É muito 10. Referentes à síndrome genética denominada de... Aí você já... Não, porque não tem nada a ver com Down, né? Síndrome de Patau, síndrome de Edwards, síndrome de Klinefelter, síndrome... já tava xixi. Você já tá lá, professora, já sei. Gente, eu esqueci de falar a verdade. Durante o desenvolvimento, ela não menstrua, então não tem essas complicações. Então, cuidado, desconfie de mulheres que não menstruam. Que não tem... Oi? Não tem... Cochicho pra mim. Hã? Sim. Pessoal, aqui, ó. A síndrome de... Vem pra cima. A síndrome de sono então não engravida, professor? Pessoal, uma coisa séria. A clássica, não. Tem a preguinha, é muito infantilizada. O útero é infantilizado. Aí que tá. Para elas engravidarem, se você vê uma de síndrome de Turner engravidando, é porque ela teve tratamento desde o início do diagnóstico. Por isso que é muito importante. Isso são questões que envolvem processos de realização. Nós temos as nossas realizações. Nós temos as nossas realizações profissionais, nós temos as nossas realizações amorosas, nós temos um nicho de realizações. O homem tem uma realização. Né? Não tem que negócio, o homem casa, constrói o homem tem uma casa, uma mulher, filhos, carro, um livro e plantar uma árvore. Vamos falar, tem que falar disso, isso é uma coisa. Agora, tem a realização biológica da mulher. É inata. O homem não tem isso. Homem não tem isso. A mulher tem. Mulher é uma coisa, mãe é outra. Aí isso é totalmente diferente. E Turner sofre não quer dizer assim, o sofrer é quando o relógio vem. Então uma pessoa que tem o diagnóstico de Turner e tem o processo de tratamento, o acompanhamento, aquela rede de apoio que ela quando ela passar por essa fase, ela não tem os seus traumas. Sim. Tá bom? Então não é muito fácil, porque é um tratamento, tem que ver se o útero não é infantilizado, às vezes se o ovário dela teve o processo de tratamento, uma outra pessoa pode gestar, sim, porque o útero é infantilizado. Mas se o útero não for, é uma coisa bem complexa. E são vários fatores. Mas de via de regra, não. Porque ela não consegue segurar, não teve tratamento adequado, então ela não tem as condições de montar... Não, no útero, quando a mulher tem que ter o endométrio, todo aquele processo endometrial. Mas é uma outra história.
Isso pode ser para um podcast, galera. Meus queridos, um abraço. Foi muito bom estar com vocês, brincar com vocês e a gente volta compartilhar com vocês. Isso. Beijo, e a gente ia cair, ainda bem que tu me segurou. Tchau.